Tá? Pronto. Está melhor, está melhor. Desliguei aqui a televisão, aquela televisão safada. Não, ok, ok. Olha, muito melhor, muito melhor. Isto, o problema de tu seres o primeiro convidado deste podcast é que tu ouves o outro podcast há muito tempo e pode haver aqui um misto de eu não saber o que é que vai ser este novo podcast, ainda estar aqui um bocadinho dentro do Vamos deixa lá embora. ver o que é que isto vai dar e pronto, e deixa lá ver. Vamos construir juntos isto e ver o que é que dá. Bora, siga. Mas é um podcast de handball. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Handball Summit, o podcast onde o handball é o tema principal, com conversas reais, desconstruídas e apaixonadas por este desporto que nos move, que nos faz sentir, que lutamos todos os dias para que ele seja um bocado melhor. Neste primeiro episódio damos o pontapé de saída com uma conversa que muitos vão gostar. O primeiro convidado, é especial, é um grande amigo e com certeza que vocês não vão querer perder esta primeira conversa. Mas antes disso, ai, vamos nos deixar de formalismos, meus amigos. Um podcast sobre handball era tudo o que vocês queriam, é tudo aquilo que vocês andaram sempre a pedir. Eu tenho outro podcast, A Estação Onde Ninguém Para, um podcast semanal. E agora começamos com este novo podcast, Handball Summit. Gostaram do nome? Gostam do nome? Deem-me a vossa opinião, mas acho que é um bom nome. Vamos nos reunir aqui à volta deste tema que nós tanto gostamos, deste desporto que nós tanto gostamos. Mas como podcast que é podcast, tem uma musiquinha de abertura, este não podia ser diferente. Senhoras e senhores, ouçam lá esta música. Gostaram da música? No episódio de estreia da Handball Summit, temos o prazer de receber um grande amigo, Luís Cruz, uma figura respeitada no handball português e que sou claramente um grande fã. Este amigo é um treinador experiente, com um percurso marcante na formação e nos escalões séniores. Tem taças, tem campeonatos, tem muita coisa, tem muitos jogadores e tem amigos que deixa e tem uma personalidade que marca muita gente e que me marcou a mim e que me ajudou a ser uma pessoa e um treinador melhor. É conhecido pela sua visão tática, dedicação ao jogo e a forma como inspira atletas e colegas. Senhoras e senhores, meninos e meninas, vamos ouvir o Luís Cruz? Como é que o Luís Cruz vai ter ao handball? Conta-nos lá. E eu vou lá. Tu vais, eu acho que isto já vai demorar muito tempo. Se tu queres começar por aí, isto ainda vai demorar mais. Não demora muito tempo, não. Não. Opá, eu sempre, não sei explicar muito bem, eu sempre adorei o desporto. Sempre gostei imenso de desporto. E e andei sempre atrás de fazer desporto, experimentei tudo, até experimentei fazer ciclismo, que na terra, na vila onde eu morava com os meus pais, onde eu passei os meus melhores anos, onde cresci até aos 13, eu cresci a brincar na rua, a ir para a rua, a passar a vida na rua, a brincar com os meus amigos, a jogar o polícia ao ladrão, a andar de skate, a andar de bicicleta, a construir cabanas, a jogar à bola, a fazer tudo, a jogar Hum. basquete, a fazer tudo. Passávamos a vida na rua. Ahm, Pá, e pronto, sempre gostei de praticar desporto. Havia lá um clubezinho de futebol, eu jogava futebol de 5. Depois quis experimentar o futebol de 11, mas o futebol de 11 já tinha que sair dali, já tinha que fazer algumas viagens de autocarro e não sei o quê. Então fui jogar, tentei um ano jogar futebol de 11 e depois voltei ao futebol de 5 e depois voltei a tentar ir para o futebol de 11 e até tinha ficado num clube, mas depois apareceu-me o professor Paulo Santos, que é, ele é marido na altura da patroa da minha mãe e eu ajudava a minha mãe porque sempre tinha muito esta coisa de ir para professor de educação física e então eu sempre fui uma pessoa muito interessada, muito
Como a minha mãe trabalhava num colégio, no verão, como eu estava de férias, ia ajudar no período da praia, desenvolvia as atividades dos miúdos, as atividades desportivas na praia, as atividades na parte da tarde, depois da praia, e ia muito e o professor Paulo Santos era a minha referência na parte da educação física, porque era um professor que toda a gente gostava imenso dele, imenso. Pá, e há um dia que ele diz-me: estávamos aí para a praia, numa dessas atividades, olha, não queres experimentar jogar handball para o Benfica? E eu, na altura, estava a fazer treinos de captação para o FOFO, o Futebol de Benfica. E eu, mas o Benfica, qual Benfica? O Sport Lisboa é Benfica. O Benfica é Benfica. E ele, sim. Pá, e para ainda hoje me lembrar desta conversa, imagina. Portanto, Yeah. aquilo tinha algum significado e hoje percebo o quê. Pronto, e foi aí que começou a minha aventura. Eu Pá, pensava que lembro-me tu tinhas perfeitamente do meu começado, primeiro treino. pensava que Pá, tu tinhas lembro-me de começado tudo. no 1º de dezembro. Não, isso foi numa altura que, pá, depois eu comecei, tive um crescimento ali muito grande, e à seleção de Lisboa e não sei o quê, fui chamado à seleção de detecção de talentos, só que eu como jogador pivô era um jogador fisicamente fraco, não é? Pequenino. Epá, e sozinho, quando cheguei aos meus 20 anos, na altura estava no Benfica, fazia júniores e às vezes fazia séniores. E depois os séniores, foi naquela altura que o handball do Benfica acabou, depois o handball do Benfica estava a recuperar no nível sénior. Pá, eu comecei a perceber que nem sequer era chamado à equipa principal, e ali sozinho fiz ali uma ginástica mental de perceber que nunca iria atingir o nível que qualquer jovem, ou a grande maioria dos miúdos, ambiciona. Pronto. Então fui para o 1º de dezembro. Pá, e aquilo estava a ser extremamente divertido. No Benfica já tinha começado a treinar, era treinador adjunto nos infantis. E depois, quando fui para o 1º de dezembro, fui para o 1º de dezembro também com o desafio de começar a trabalhar com os minis. Tinha imensos miúdos, então antes do nosso treino dos séniores treinava com os miúdos, com os minis. Opá, e ao fim de 3 anos de 1º de dezembro, eu pensei: não, pá, eu quero investir é na carreira de treinador, isto já chega, o tempo que eu estou aqui a jogar é para me entreter, mas vai-me estar-me a tirar tempo daquilo que eu quero. Pronto, depois saí e entrei no treino, pronto. E entraste no treino. A primeira imagem que eu tenho tua não é. Eu não sei o local, mas é uma daquelas formações de Lisboa, que houve em Lisboa, qualquer coisa, que eu, quando entro, tento ficar o mais escondido possível para que ninguém fale comigo e eu lembro-me de isto vai acabar, está quase a acabar, e aquela mítica pergunta que é se mais alguém tem uma pergunta. E eu queria-me ir embora, não é? E de repente, não me lembro do resto, mas lembro de mais alguém tem uma pergunta e tu puseste o dedo no ar e eu, este gajo está a fazer mas perguntas interessadas, estás a ver, boas. E eu, passado muitos anos, e tu estavas a falar agora, tu és realmente uma pessoa interessada e naquele momento estavas a mostrar interesse naquilo e tinhas realmente curiosidade. E eu, na altura, Sabes? início pensei, este gajo não queremos ir embora, aquele típico pensamento errado, não é? Que temos quando alguém faz uma pergunta num momento destes, mas para mais tarde percebi que era uma pessoa interessada que queria saber e que nos ajuda a desenvolver o tema que aquela pessoa apresentou. E é a primeira memória que eu tenho tua. Olha, ah, a primeira memória que eu tenho tua é que tu estavas no Belenenses. E tu és a Ok. segunda pessoa na minha vida que a minha primeira impressão tua foi: epá, que atrasado mental, meu. E com o passar do tempo, hum, a vida deu-me a feliz sorte de te continuar a acompanhar, de ver o teu trabalho, e deu-me a feliz sorte de um dia trabalharmos juntos. E hoje admiro imenso o teu percurso, admiro imenso a pessoa que tu és. Ouço o teu podcast. Ainda esta semana eu estava a dizer ao Francisco: Chico, tens que ouvir o podcast do Walter, porque o Walter é o nosso Walter, e tu não falas com ele, mas nós estamos muito a longe, a gente já não se vê, mas ele é tão boa pessoa, e nós
estamos a conversar com o Walter pelo menos ali durante 40 minutos, uma hora. Pá, isso, espetacular. Portanto, esta é a minha primeira imagem tua no Belenenses, estavas tu no Belenenses. E em relação a isso das dúvidas, sabes, Walter, eu já na faculdade, num auditório com 120 alunos, eu era sempre, toda a gente no meu ano, de Uhum. 5 turmas, 120 alunos, toda a gente me conhece como o gajo das dúvidas. Yeah. Aquelas 120 pessoas conhecem porque eu punha sempre dúvidas. Porque o meu pai sempre me ensinou que mais vale seres burro durante 4 segundos do que ficares burro a vida toda. E houve assim umas quantas frases que são um bocadinho clichês do meu pai que me marcaram muito, sabes? Um, e esta frase que acabei de dizer marcou-me, pá, muito, sabes? E isso foi por isso que eu sou uma pessoa que me pergunto muitas coisas a mim próprio, estou-me sempre a questionar e depois estou sempre à procura das respostas, não é? E depois quando não as encontro, pergunto às outras pessoas e quando é sobre handball e quando estamos nas formações e tudo mais, pá, ali é o momento para se perguntar, meu. E nós em Portugal temos muito esta mania que sabemos todos tudo e somos todos muito bons e que somos todos donos da verdade e donos da razão. E a verdade é que nós não crescemos nada nem evoluímos nada com isso. Epá, é fazer perguntas às outras pessoas, não porque eu queira concordar com as outras pessoas, não, porque eu quero saber o ponto de vista delas. E algumas dessas coisas eu vou aproveitar, pá, outras não, mas percebo que há outras maneiras de ver as coisas pá, e é o que é. Excelente. Há ali uma altura que tu passas da formação para o treino sénior. Hum, houve uma grande mudança do Luís treinador de formação para o Luís que acompanhava os séniores? Achas que houve uma grande alteração? Olha, Walter, vou-te confidenciar uma coisa que eu nunca disse a ninguém. A minha maior alteração foi quando, por motivos pessoais, eu abandonei o handball. Estava na altura nos juvenis do Sporting e depois regressei, passado uns meses, para a coordenação da formação no Sporting, antes ainda de entrar nos séniores. E nesse momento em que eu saí por motivos pessoais, foi aí que quando regressei, foi aí que eu senti uma grande diferença. Porque por esses motivos pessoais eu fiz um reset quase absoluto na minha, no meu disco rígido, na minha memória. E aí o regressar, quando eu percebi que tinha feito um reset praticamente absoluto, pai, quando estava nos juvenis, eu conhecia toda a gente, eu conhecia os miúdos todos, eu sabia quem era quem, eu sabia quem é que ia dar, quem é que não ia, eu tinha tudo. E chegou ao ponto que eu tive que me adaptar a muitas coisas, sabes? E vou-te falar aqui de uma coisa que ou tentar quebrar um clichê. Um, eu acredito muito na psicologia e nessa altura estava a ser acompanhado por um psicólogo e que uma das coisas que eu partilhava com ele era isso de eu já não consigo reconhecer os jogadores pelos nomes. E ele, mais uma frase clichê, disse-me: tu tentas te pôr sistematicamente nos sapatos das outras pessoas. Para, calça os teus sapatos. E se tu te lembrares nas nossas reuniões depois no Benfica, eu nunca, era raro eu falar de nomes. Muitas vezes falava, pá, aquele miúdo assim assim, ou aquele jogador assim assim que joga com o número não sei quê. Porque com este reset que eu fiz ao meu disco rígido, a minha capacidade de decorar nomes, pá, para tu veres, há umas semanas eu estava-me a tentar lembrar do Gitzel, estás a ver? E o nome não me saía. Tive que dizer ao Chico, lateral direito do Ficha de Berlim, melhor jogador do mundo, como é que se chama? E ele, Gitzel, eu, pronto. Pá. Ou seja, mas com a ajuda do psicólogo eu desconstruí-me. Então aí foi onde eu senti a grande diferença. Foi de quando saí por motivos pessoais, e nessa altura tive mesmo que abandonar e desligar completamente do handball, foi aí que eu senti. Depois, quando eu entrei na parte da competição, o meu maior choque foi a forma como tu trabalhas no dia a dia, sabes? Em que me apercebi que tu limitas-te ou passas a vida a preparar jogos. E aquela parte de preparar jogadores, aquela parte de construir e de trabalhar por setores e tudo mais, hum, praticamente desapareceu. Especialmente porque
os contextos onde eu felizmente andei, estávamos em competição sistemática e que de 3 em 3 dias estava a jogar, com viagens pelo meio e tudo mais. Na realidade em que estou agora, volto a fazer aqui um reset, porque voltei a ter que ir buscar muito dessa capacidade de trabalhar por setores, de trabalhar relações de linhas, de trabalhar relações de posições, relações de jogadores. Como agora jogo de semana a semana, então agora fui buscar tudo isso que eu trabalhava há mais de 11 anos que eu trabalhava com isso. Pronto. Mas foi aí que eu senti uma grande diferença. Pá, e depois, com o Canela, aprendi o que é a alta competição. Pá, e depois, quando chego ao Benfica com o Chema, foi onde eu percebi o que é a exigência do mais alto nível. Epá, e onde eu tive um desenvolvimento tático, pá, astronómico. Muitas coisas que eu já pensava e que procurava respostas, pá, e às vezes não encontrava, percebes? E muitas das coisas que eu trabalhava com o Chema, ou que o Chema trabalhava, desculpa, vinham confirmar muitas das coisas que eu sozinho tentava encontrar respostas e pensava. Pá, e foi isso. Mas há uma grande diferença, acho eu, tu e o Cláudio no teu outro podcast. Falavam na última semana, o Cláudio dizia que acha um crime. Ele usou uma expressão mais à norte, Uhum. bem mais aplicada. Achava um crime os treinadores aplicarem na formação os exercícios que vêm nos séniores. Um, e eu, obviamente, quando tu estás a jogar de 3 em 3 dias ou 2 em 2 dias, não tens tempo para isso tudo. Eu às vezes acho que é um crime não usar os exercícios da formação nos séniores. E então, isso foi aquilo que eu comecei a fazer este ano. Regressei, começar a implementar exercícios que fazia e que criei na formação, começar a implementá-los agora também nos séniores, porque a gente tem mania que os séniores já sabem tudo. Fónix, eles esquecem-se de tudo. Eles não sabem muito pouco. Muitos anos a não Mas saber. pronto, foi isso que as Olha, minhas grandes falando diferenças. aqui um bocado desses teus anos no Sporting Sénior, aquilo foi muito fixe, não é? De repente vocês tiveram ali uns anitos de ouro, onde as coisas correram efetivamente bem, onde eu acho que as pessoas não vos deram o devido valor. Mas vocês fizeram muita gente sonhar. Eu lembro-me de nós irmos ver os vossos jogos, e vocês, de um momento para o outro, estavam a ganhar jogos e se calhar eram só vocês aqueles que acreditavam, Olha, ou não? Walter, não foi muito fixe. Foi muito fixe porque conheci imensas pessoas. Foi muito fixe porque, pá, foi a primeira vez que encontrei uma pessoa que me escutou, mas que lá está, que antes de me escutar, ele também me disse que se eu fosse falar mais uma vez, pode-se dizer asneiras aqui. Claro. Ele disse: professor, vou ter que lhe confessar, se você viesse falar comigo mais uma vez, eu mandava para o caralho. Ahm, Pá, mas que foi a pessoa que me abriu as portas do mundo profissional. Ele já não está cá entre nós, mas foi o Jorge Sousa, na altura era o diretor do Sporting. E depois, quando eu e o Canela entramos, o senhor Jorge abriu-nos as portas ao Canela e a mim. Mas abriu como? Vocês vão ser interinos. Os nossos salários não mudaram. Se ganhássemos o campeonato, se ganhássemos a taça Challenge, recebíamos um prémio, um X, e era isso que iria pagar o nosso trabalho extra de estarmos com a equipa principal. Ele que tinha passado de adjunto para principal e eu que tinha passado da coordenação para a competição. E no ano em que nós ganhamos o primeiro título, assim que nós entramos, passado umas semanas, o senhor Jorge fica doente e tem que ser internado. O Malcato é que nos vai ajudando,
a substituir o Sr. Jorge e nós, sem ler nem escrever, não é sem ler nem escrever, houve ali muito trabalho. Mas eu comecei por dizer que não foi muito bom porque eu entrei ali dentro de uma máquina de lavar gigante. Porque eu entrei ali muito fruto da minha personalidade como treinador. Eu era rígido, eu era muito exigente, eu era muito, eu não, não era não tolerar o erro. Perante o erro, eu corrigia, estava sempre a corrigir os miúdos, um, percebes? Dava um ritmo gigante aos treinos e o Sr. Jorge tinha adorado isso. E a ideia do Sr. Jorge era que eu fosse dar isso aos séniores. O problema é que eu era o adjunto e tive a melhor coisa que eu tive, desculpa, a melhor coisa que eu tive no Sporting foi ter conhecido uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida, que foi o Canela, e de uma competência astronómica. E com ele aprendi uma das frases que ainda hoje utilizo. Não confundas um, silêncio, não, como é que é? Não confundas ignorância, não confundas silêncio com ignorância, nem humildade com fraqueza. Uhum. E foi com ele que eu aprendi esta frase. Porquê? Porque o Canela era uma pessoa que não era muito extrovertida, mas como tu próprio disseste, ninguém acreditava. Toda a gente achava que o Canela não tinha competências. Percebes? O Canela é uma pessoa extremamente humilde. E toda a gente acha que por causa dessa humildade ele era fraco, não chegava. Mas eu e o Canela, nós trabalhávamos imenso. E ao mesmo tempo, ainda dávamos aulas nas nossas escolas e eu ainda tinha a coordenação da formação, tudo ao mesmo tempo, nestes meses. E entretanto, as verdades têm que ser ditas. Nós ganhamos o campeonato e ganhamos a taça de Challenge. E logo a seguir entra outro team manager. E a primeira coisa que esse team manager diz eu quero mudar os treinadores. E na altura, o presidente do Sporting diz-lhe: ok, você muda de treinador, mas é você que vai explicar aos sócios que você vai despedir a equipa técnica campeã, depois de 20 anos. E esse team manager, não, 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 eles ficam. E eu e o Canela, ainda hoje a gente fala disto, íamos jogar ao estádio à Luz, tínhamos sido apurados para a Liga dos Campeões em Prezov, e na altura tínhamos perdido com o Motor de Zaporozhye, com o Montpellier, se não estou em erro, tínhamos ficado no grupo do Montpellier no ano em que o Montpellier ganha a Liga dos Campeões, portanto tínhamos tido aqui 2 derrotas consecutivas e tínhamos empatado com o Porto no João Rocha. E vamos jogar à Luz, a 14 ou 19 de outubro. E já sabíamos que já havia um acordo assinado com outro treinador, porque íamos ser mandados embora logo em outubro. Portanto, repara, tínhamos começado em julho, tínhamos sido apurados para a Liga dos Campeões, na altura ainda havia a fase de grupo, aquela fase de apuramento para a Liga dos Campeões, e depois somos logo metidos com a cabeça na guilhotina. Pá, por azar desse team manager, por azar dele e sorte nossa, ganhamos e ganhamos bem na Luz. E então aí entramos numa dinâmica de vitórias que ficámos 28 jogos consecutivos sem perder. Para o campeonato, ganhamos o bicampeonato e pronto, ficámos pela fase de grupos e nesse ano dissemos, pá, no próximo ano a gente tem que encarar a Liga dos Campeões de uma maneira mais séria. Porque se tivéssemos encarado de forma mais séria, se calhar tínhamos passado o grupo. Pronto, depois no ano a seguir vamos para a Liga dos Campeões novamente. É aí que chegamos aos oitavos de final com o Veszprém. E como chegamos aos oitavos de final, depois perdemos. Pá, e depois, entretanto, o Porto nesse ano foi a vinda do Magnus também. O Porto estava bem. O Porto estava mesmo muito bem. Pá, mas bastou um ano sem ganhar e acabou. A vida do treinador, tu acabas de dizer uma coisa, que o Porto estava muito bem. Isso queria dizer que o Sporting estava muito mal ou não é permitido nesse tipo de clubes ou no desporto? Pá, um está bem, o outro não quer dizer que esteja mal. E então vamos despedir o treinador para que se mude alguma coisa. O que é que tu achas disso?
eu acho que nós no nosso país, infelizmente, nós não temos política desportiva, porque tu acabaste de dizer tudo. A verdade é que no campeonato começam 16 equipas, ou 14, ou 12, ou o que é. Mas no fim só há uma que ganha. Isto significa então que só uma é que trabalhou bem, as outras trabalharam todas mal, é isso? Os outros são todos péssimos, só que tu não tens cultura desportiva, percebes? Eu quando cheguei aqui à França, a primeira coisa que me escandalizou foi nós perdemos um jogo, pá, muito a mal perdido, e eles, que pena, é o desporto. E eu, não, meu, não é o desporto, não. Fónix, não, perder é mau, meu, que Fónix, ouçam, vocês têm que perceber isto. E felizmente eu acho que os eduquei a perceber que, ok, não gostamos, não podemos perder, mas felizmente eles não perderam muito a visão de é isto é o desporto, isto é o jogo. E no final os outros também trabalham, e no final os outros também querem ganhar. E tu tens que te permitir a não ganhar. Só qual é o problema? É que nós vivemos num país que o desporto é, é ridicularizado. Tu aqui em França ires ao desporto é como ires ao teatro, é como ires a um concerto. É um evento social que tu fazes e a que tu vais e que tens a sorte de poderes fazer isso quase semanalmente ou de 15 em 15 dias. Quando jogas em casa, as pessoas que vão assistir ao jogo é um evento social. Nós em Portugal, tu quando vais ao desporto és um barrasca, és um bêbado, és um caldério, só vais ao desporto, não queres estar em casa com a tua família. Não, aqui não. Aqui ir ao desporto é um programa que podes fazer em família ou sozinho. É um programa social. Então encara-se o desporto de maneira diferente. Em Portugal, efetivamente, é aquilo que tu dizes. Tu não te podes permitir a perder. Porque se tu não é permitir a perder, desculpa, tu não te podes permitir a não ganhar. Porque se tu não ganhas, colam-te imediatamente um rótulo, mas isto principalmente os dirigentes, colam-te imediatamente um rótulo de incompetência. E depois é muito mais fácil tu eliminares uma, duas pessoas, não é? Que é sempre o treinador ou o treinador adjunto, do que tu fazeres uma verdadeira análise, ok, o que é preciso fazer e com base naquilo que vais fazer, como é que vais lá chegar. Por exemplo, nós hoje temos todos o ideal do Sporting, não é? E, e há que respeitar e há que valorizar o trabalho que o Carneiro, o Ricardo Costa, o Ricardo Candeias, o Alexandre fazem, não é? Porque tens que lhes dar um mérito. Mas este sucesso que eles estão a ter nos últimos anos, eles no primeiro ano ganharam zero. Yeah. No segundo ano ganharam qualquer coisa, uma taça ou uma super taça, já não me recordo. E a verdade é que, ok, não é porque tu não ganhas que estás a trabalhar mal. Toda a gente no primeiro ano viu que eles não ganharam nada, mas eles estão a trabalhar bem. Isto mais tarde ou mais cedo vai arrebentar. Olha onde é que eles andam. Eu, ano passado, fui ver um jogo deles ao Coubertin contra o PSG e eu disse, Ricardo, eu acredito que vocês vão à Final Four. E ele, pá, nisso falta muito, pá, mas nós, se trabalharmos, temos que sonhar, claro. E eu, pá, mas eu acredito mesmo. E eu dizia isso a um monte de gente e toda a gente dizia, Fónix, tu és maluco, mas alguma vez tiveram à porta. Yeah. E este ano E acredito a bem, mesma coisa. Mas porquê? Porque há um projeto, por isso é que tens que valorizar o trabalho. O Carlos Carneiro fez um all-in no Ricardo, no Martim, no Francisco e depois em muitas outras. Um, o Natan, quando veio, ele tinha feito uma época extraordinária na Azobal. Depois há o Gurri, que faz um campeonato sub-21, já não me lembro se era da Europa ou do Mundo, fantástico. Pumba, e o Sporting já o tinha recrutado, já ele estava a jogar muito bem na Azobal. Portanto, há aqui olha como o Carlos Alvarez, agora o ponta de direito, uma coisa semelhante. Portanto, não é porque o Sporting está a ganhar que o Porto está a trabalhar mal. Epá, não, meu. O Porto está agora no segundo ano, novamente, com o Magnus, em que tens que reconstruir novamente uma coisa, em que toda aquela equipa que deu
tudo ao Porto na primeira passagem do Magnus, agora tens que mudar. Tens que reconstruir, porque o Vitória Torriza está a acabar, já saiu, o Daimaro já tem mais de não sei quantos anos, agora já está a entrar o Barrão para te começar a substituir, ou seja, já tens que começar o Vasco Costa, porque o Fábio Magalhães, entretanto, já acabou, para o Porto, agora tens que começar a criar o Vasco Costa, o Miguel Oliveira, tens que começar o Rui Silva, mais ano, menos ano, também tem que desaparecer, tens que recriar o próximo Rui Silva, e isto são projetos que demoram tempo. Yeah. Estão a gostar desta conversa? Eu estou a gostar muito. Fiz só uma pausa para vos relembrar e para vos lembrar que a Estação Ninguém Para, o meu outro podcast, está no ar e podem ouvir muitas conversas, muitas histórias. O podcast neste momento faz 2 anos, meus amigos. 2 anos. E para comemorar, lançamos um novo podcast, este Handball Summit. Bem, mas vamos ouvir o que o Luís ainda tem por dizer. Estiveste no Sporting, depois tiveste uns anos fora do handball, quando saíste do Sporting, foi isso? Um Tive ano. um ano fora, no ano E do Covid. depois? O ano Covid, pois. Covid. E depois és convidado para o Benfica. Como é que recebeste este convite? Na altura estava a trabalhar, dava aulas e ao mesmo tempo, lá está, como nós, a fruta política desportiva que temos no nosso país, quando eu saí do Sporting, eu pensei, pronto, para voltar ao handball, a minha ambição é estar a nível profissional. Saí do Sporting, no Benfica não vou entrar, nunca sabia bem, nunca deixei de ser um treinador, um mero treinador adjunto. No Porto, muito menos, não vou investir num gajo de Lisboa para ir para lá. Pronto, acabou. Então meti-me na Remax a vender casas. Então Yeah. lembro-me perfeitamente. Estava a caminho de uma visita para vender, para mostrar uma casa a uma cliente e liga-me o Leandro a convidar, que se podia, não foi a convidar, foi a perguntar-me se a gente podia reunir. Entretanto, reunimos, ele explicou-me o projeto e eu fiquei logo. Eu achava, o bicho já estava morto, achava eu. Aí eu lá, assim que lhe fizeram, assim que lhe tocaram no bichinho, eu fiquei, pronto, fiquei logo roda no ar para voltar, logicamente. Ahm, e pronto. Depois aí regressei ao Benfica com a função de treinador adjunto do Chema e a coordenar a formação do Benfica. Yeah. Eu aqui, porque temos os dois uma ligação, vou dar um momento especial a esta parte. Eu acho que foram anos muito fixes mesmo, que se viveram ali e que eu acho que nós saboreámos todos. Acho que conseguimos todos saborear e perceber que estavam ali envolvida malta muito fixe, miúdos muito fixe, muita gente a querer trabalhar. Em que ponto é que tu achas que contribuíste para isto tudo? E foi muito, Luís, mas eu quero que sejas tu a dizê-lo. Tu achas que é ser falso humilde, mas pela saúde do meu filho, eu acho que eu contribuí muito pouco, eu acho que eu falhei imenso, para teres uma Então, noção. Pá, porque andávamos na altura, hum, acompanhar o Chema era muito complicado, era muito difícil, hum, porque lá está, porque ele obrigou-me a ver o jogo de uma maneira que eu jamais pensei. Ao mesmo tempo tinha que gerir tinha que ter uma gestão, acho que estás um bocadinho a par, mas eu tinha que ter um bocadinho uma gestão pessoal grande e familiar que me consumia imenso tempo e que nem sempre me permitia dar o devido acompanhamento à formação, mas eu tinha as ideias, tinha trabalhado imenso na altura, já quando estava a coordenar a formação no Sporting, tinha trabalhado já imenso para construir um projeto, para construir uma ideia, e depois tocou todos os inputs que eu fui agarrando e que fui aprendendo no Schema, com o Schema, desculpa, fui criando uma dinâmica de trabalho e com a formação em que tentei implementar muitas dessas ideias, não do Schema, mas as ideias que aquilo que aprendi com o Schema me fez olhar para o jogo de uma maneira que eu achei que, ok, se nós criarmos miúdos que saibam fazer todas estas coisas, eles conseguem dar resposta a um treinador com este estilo de jogo do Schema,
ou a qualquer outro treinador com outro estilo de jogo completamente diferente. E como uma das frases que aprendi numa das formações de handball foi: nós não podemos preparar os jogadores para o handball de hoje, nós temos que preparar para o handball da amanhã. E o problema é que nós não sabemos qual é o handball da amanhã. Então aquilo que nós tínhamos que fazer era trabalhar, ou aquilo que eu achava que tínhamos de trabalhar com os miúdos de maneira a prepará-los para o handball da amanhã, que ninguém sabe qual é que vai ser. Então temos é que enchê-los de skills, do máximo de skills possíveis, que depois cada um deles tenha e saiba identificar quais são as suas melhores skills, mas que também tem as outras. Pronto. Para rapidamente se conseguir adaptar à realidade que vierem encontrar. Pronto. Depois tentei acompanhar alguns treinos, nem sempre com a regularidade que eu acho e que eu acredito que deveria de ser, mas tentei. Fruto daquela minha indisponibilidade pessoal que te disse, encontrei a estratégia de, durante os jogos ou durante os treinos que eu via e assistia, mandava-vos um áudio. Quando vocês Yeah. acabavam o treino ou o jogo, o meu áudio estava lá para vocês ouvirem quando quisessem. E pá, e depois lembro-me e tentei muito levar para o work-life balance. Ou seja, eu tentava nunca falar com os treinadores no dia do jogo, porque eu tenho, lá está, eu tenho que saber aceitar as minhas dificuldades, e uma das minhas dificuldades é falar sobre o jogo logo a seguir. Estou muito toldado com as emoções. Então gosto sempre de dormir uma noite. Então eu fazia isso com os meus treinadores da formação, deixava-os sempre dormir pelo menos uma noite, depois aqui falamos, não há problema. Não vamos mudar nada e não. Ahm, Pronto. E às vezes era só para trocar ideias e tudo mais. Depois, outra das coisas tinha a ver com as reuniões, que tentei criar reuniões com alguma regularidade, nem sempre com a regularidade que eu queria, e fiz sempre muita questão de explicar que eu não queria reuniões para operacionalizar coisas de logística, mas coisas para falar, aqui é para falar de handball. Por isso é que se chama uma reunião técnica. Então vamos falar sobre handball. E acho que foi aí que eu consegui consolidar ideias e ao mesmo tempo também consegui partilhar algumas ideias com vocês e construímos coisas muito giras, eu acho. E acho que vocês ajudaram-me e contribuíram muito mais do que eu a vocês, acho eu. Isso tu estavas a contar, eu acho que tu contribuíste muito, acho que foi uma construção de todos, porque todos nós tínhamos noção que era complicado, ou seja, eras treinador adjunto, estavas a acompanhar um treinador, tinhas sempre o teu caderno a tirar os apontamentos, ou seja, tu querias aprender muito, querias estar muito dentro das coisas e depois ainda Esses cadernos acompanhar a estão aqui comigo formação. em França. É, pois, Os três, são os úteis. três não, os nove. Estão ali os nove Os novos. cadernos. Jesus. E depois a acompanhar a formação, mas acho- a- conseguimos fazer coisas muito fixes. Acho que no outro dia o Martim Ferraz, eu brincava com ele que naquela equipa do Belenenses que está agora, eu na brincadeira disse: e se eu te disser que boa parte dessa equipa já foram meus atletas? E ele respondeu-me assim: e se eu te disser que aquela equipa B que tu treinaste no Benfica, uma boa parte deles está ou a jogar na primeira divisão ou a jogar em Espanha? E eu disse: está feito. Não é? Ou seja, é uma coisa que pouca gente nos vai reconhecer, não é? Mas o nosso trabalho foi feito, foi bem feito porque esses miúdos estão a jogar a um bom nível. Claro que não deu para todos, mas deu para muita gente. E eu acho que é aqui que nós temos de ficar satisfeitos pelo trabalho, que se tivesse tido uma continuidade, aquele tal projeto que tu estavas a falar que os outros tiveram coragem de o fazer e que cada um sabe da sua vida e da forma como organiza a sua casa, isso é certo, mas também é preciso um bocado de coragem e às vezes de loucura no nosso país para poder dar um passo atrás, pensar e depois arriscar. E eu acho que nós apanhámos essa fase onde começámos tudo de novo, onde houve a tua entrada, onde houve a entrada do Leandro, onde houve a entrada do Chema, eh, e, e começámos tudo novo e havia ali efetivamente um projeto e uma ideia e nós tínhamos um tempo. Normalmente nestes clubes não se tem, não é? Mas já viste? Já viste que na formação do Benfica,
e agora, Fónix, também temos que puxar um bocado a brasa à nossa sardinha, e nessa formação, ao fim de 3 anos de projeto, consegue-se uma presença constante na fase final de sub-16, consegue-se uma presença, 3 presenças na fase final de sub-18, consegue estar também sempre nas fases finais e nas discussões do sub-20, consegues ir para a divisão de honra, estar sempre a competir e estar sempre competitivo na divisão de honra, estás a ver? Pelo meio depois ainda há um título que vale o que vale, mas vamos falar de um título que se ganha no campeonato sub-18, que toda a gente pode dizer, puder levar os melhores à fase final. Sim, porque aquilo que nós fazíamos era precisamente isso, era levar os miúdos a competições que faziam sentido para o crescimento deles. O objetivo não era ganhar o título de sub-18, era porque fazer com que o João Bandeira, por exemplo, que o Bernardo Almeida passassem por uma final, uma fase final, passar pela realidade de estes jogos são de mata-mata. Ganhas, passas, não ganhas, perdeu. E isto também é formar. E então, quando levamos os Joões Bandeiras, os Bernardos Almeidas a esta competição, o objetivo, toda a gente acha que isto é para ganhar, isto é os Benficas e é para ganhar. Não. É porque os miúdos têm que lá ir porque isto faz sentido para eles. Porque o meu melhor amigo, ou os meus melhores amigos são do futebol e também cresceram muito no centro de estágio do Seixal, também com as equipas de competição. E uma das coisas que, uma vez, dos nossos jantares, que eles diziam era: isto o João Félix, por exemplo, quando chegou à equipa principal do Benfica, faz um jogo com o Sporting, é só mais um jogo porque ele para trás, em todos os escalões, ele já leva para aí 30 e tal Benficas Sportings. E isto parecendo que não, tu estás a formar, tu estás a preparar um jogo, porque um Benfica Sporting, um Sporting Porto, um Benfica Porto, não é um jogo qualquer, é outro jogo. E os miúdos na formação estarem a fazer estes jogos, estás a perceber? Era como era antigamente jogar contra o ABC. Jogar contra o ABC não era a mesma coisa que jogar contra outra coisa, contra outro clube qualquer. Então, tu quando chegas a um momento em que tens já não sei quantos jogos destes na tua bagagem na formação, tens os miúdos muito mais bem preparados. Então, os miúdos irem a estas fases finais, podia-se perder, mas o objetivo é que eles passassem por este momento, que eles aprendam este momento. E nós também construímos isso. Um título de sub-18, à porta de um título de sub-20. E o culminar disto tudo é ter um João Bandeira que ganhou já um prémio de melhor lateral esquerdo num campeonato do mundo de sub-19 ou de sub-20, já não me lembro. Sub-21, sub-21. Sub-21, estás a ver? Tens o Bernardo Almeida que foi à seleção de sub-21. Tens agora o Gabriel Sequeira a jogar muito no Póvoa, que é um projeto novo com o Carlos Rezende, que é um projeto ambicioso, é um clube muito ambicioso dentro da PO1. Tens o Afonso Mendes, O Afonso tens Mendes que não o ia à Campo. seleção e nós dizíamos que ele tinha que ir à seleção, então começámos a pensar nele a defender a segundo e a marcar os 7 metros para que marcasse alguns golos ali nos entretantos. E eu lembro-me das reuniões para decidirmos a que jogos é que eles iam, porque era isso mesmo, era para que realidade é que queremos meter estes miúdos neste fim de semana. Não interessava muito o resultado, interessava sim era que realidade é que queremos colocar este atleta para que no final seja melhor para ele. E isso é de ter coragem, porque nem sempre é fácil. Por exemplo, o arranque. O arranque não foi fácil, não é? Porque baixámos as médias de idades, é preciso ter coragem para isto, e demos outra realidade a alguns miúdos. O Gabriel Sequeira, o Bandeira, quando começam a jogar séniores, são iniciados ainda, não é? E o São Gabriel iniciados. Cavalcanti, que também trabalhámos Sim, ainda dois sim, sim, anos com o sim, sim, Gabriel sim, sim. Cavalcanti com uma ruptura de ligamentos pelo meio. Exatamente, sim, sim. Recordas-te? Ou 2004, sim. seja, foi isso, foi. Lembras-te no primeiro ano eu dizia muito uma expressão de isto é uma dor de crescimento. Crescer dói. Lembras-te? Sim, eu lembro, mas E tu eu depois também. ficava sempre com receio de. Mas neste clube não nos vão dar tempo. E eu acho que tu e o Leandro nisso tiveram uma base.
foram super importantes para nos proteger nessa parte. Porque imagina, perder com um Sporting ou perder um jogo, perder com o Oriental, com os séniores, né? E eu, como é que fomos perder este jogo? Mas depois olhava para o nosso plantel, via ali miúdos, via potencial, e depois vocês, a tal conversa no dia a seguir ou 2 dias a seguir que vocês vinham ter connosco, tu vinhas ter connosco, era de tranquilizar e eu ficava, mas será que temos este tempo, não é? Será que... Eu acredito muito nesse tempo. Acho que todos os clubes deviam dar este tempo na formação. E efetivamente mais tarde deveria-se aprovar que havia esse tempo. Sim, olha, e outra coisa que foi, quem vai ouvir, não sei se sabiam disto, não foi escolha nossa acabar com os infantis, com os Yeah. minis no Benfica. Foi a Hum. direção que nos obrigou, porque disse-nos: não temos mais budget para pavilhões, não há mais pavilhões, não vamos procurar mais pavilhões e não temos mais dinheiro. Portanto, o dinheiro que existe é este e nós percebemos: ok, então isto só dá para ter dos sub-16 para cima. E até aquela questão de fazer. As pessoas dizem: são secas-fontes. Não, não são secas-fontes. Nós é que proibiram-nos de ter uma base para podermos alimentar e tivemos que nos adaptar a isso. Então tivemos que criar treinos de captação. Nós íamos às escolas. Uma coisa que pessoas vão ficar aqui a saber: nós íamos às juntas de freguesia, Yeah. palmilhámos as juntas de freguesias todas, desde Sintra até Torres Vedras, e tivemos freguesias a dizer-nos: vocês são o Benfica, são um clube grande, vocês não precisam de ajuda de ninguém, nem vêm para aqui ajudar nada. Yeah. Portanto, nós ouvíamos disto. Portanto, as pessoas parem de dizer que porque és do Benfica ou és do Sporting é fácil. Há coisas que efetivamente é mais fácil. Logicamente é mais fácil convenceres um miúdo a ir jogar para o Benfica ou para o Sporting ou para o Porto do que convencer a ir jogar para o 1º de dezembro ou para o bairro de Janeiro. É óbvio que é mais fácil, mas as exigências também são diferentes e também temos problemas diferentes, mas também há problemas e temos que resolver. Lembras-te quando tivemos para ser expulsos da Quinta de Marrocos porque não se limpava o piso, Yeah. por exemplo? Yeah. Estás a ver? Agora, temos a sorte de depois ter um clube por trás. É preciso limpar o piso todas as semanas. Ok, a gente limpa. Pronto. Aí temos esta sorte. Mas Estás ainda a houve a ver? hipótese de sermos nós a limpar o chão, o Ainda piso. houve a hipótese de Houve essa serem os jogadores hipótese. no final do treino a limpar o chão. Yeah. Portanto, não é uma coisa. E isso fui eu que disse, que lutei para. Pá, não, desculpem lá. Pronto, aí é que temos que usar também depois o nome e a dimensão Benfica, ou Sporting, ou Porto a nosso favor. Para lá, estamos num clube como o Benfica, eu vou estar a pedir aos jogadores para estarem a limpar o piso. Então, mas isto está tudo maluco da cabeça, ok? Pronto. Mas isto são tudo pequenas coisas. É óbvio que nos outros clubes há outros problemas. Eu também treinei o 1º de dezembro de Queijas, portanto também sei os problemas que existem. Mas entrar nas escolas ali à volta do 1º de dezembro era muito mais fácil do que o Benfica entrar numa escola qualquer ali à volta de São Domingos de Benfica. Porque, são imensas modalidades naquele clube, e dois, há sempre uma grande estranheza de Benfica. Mas porquê é que vocês vêm aqui buscar miúdos? Não é fácil entrar nas escolas. E nós, sem a base da formação e tudo mais, começámos a criar femininos. E os femininos foi muito por força da Irene e da Marina, obviamente, não teve nada a ver connosco, mas o Benfica começou a criar os femininos, nós a criar os treinos de captação, a contactar jogadores desde muito cedo, a identificar talentos e tudo mais. Fazíamos muito esse trabalho. Lembras que o Francisco tinha que fazer a equipa fantasma sempre do ano a Yeah. seguir, ou seja, aquela equipa de sub-16 que ele tinha que preparar para quando começasse a época seguinte nós termos miúdos suficientes para ter uma equipa de sub-16. Portanto, foi tudo um conjunto de coisas epá, que são realidades diferentes de um clube de outras dimensões, que é verdade, mas que também há problemas. Que se calhar muita gente que nos está a ouvir agora vai dizer: Fónix, quem me dera a mim ter o problema de ter que limpar um piso e ter um clube por trás que me pague para limpar o piso. Epá, sim, meu, mas nós também tínhamos um conjunto de outros problemas, e essa tal pressão que tu dizes, um clube como o Benfica não te podes dar ao luxo de vencer. Sim, como teres, por exemplo, gente a chegar ao pé de ti e dizer: olha, eu ouvi na altura que estava no Sporting, com equipas, quando eu treinava, com equipas que tu lembras, eram sempre equipas de segundas escolhas. A verdade é esta, que os melhores na altura estavam no Benfica, estavam no Porto, pá, e
até na Académica da Amadora, na altura, quando eu comecei, no Sub-16 do Sporting, estavam lá os melhores, e toda a gente dizia, pá, olha, eu lembro-me de ouvir isto do senhor Jorge Sousa também, quando eu estava-lhe a dizer que queria mudar de projeto, queria ter um projeto mais aliciante, queria subir de nível, queria ir para outro escalão, e dele-me dizer, mas olha lá, quantas fases finais e quantos títulos de campeão nacional da formação é que você tem? Percebes? Isto é uma Yeah. realidade de estares a viver também no Sporting e no Benfica. Uhum. E se calhar tu estares a trabalhar no bairro de Janeiro, no 1º de dezembro, noutro clube qualquer mais pequeno, já não vais ouvir, pelo menos isto se calhar já não ouves. Estás a ver? Isto pelo menos tu não ouves. Mas isto é uma pressão que é muito lixada também de lidar, meu. Pronto, também há problemas diferentes, mas são problemas. E há problemas também. Portanto, aquilo não é só rosas, não se pense que é tudo fácil. Havia uma coisa muito fixe que era que todos, eu posso dizer, quase todos os miúdos queriam ir para o Benfica nessa altura. E nós tínhamos que tentar perceber o talento e o futuro e fazer aqui uma filtragem e pensar no projeto e pensar nisso também, que tu falavas, dos outros clubes à volta, se fazia sentido ou não. Começámos a convidar alguns atletas a ir treinar uma semana connosco antes de finalizarmos o convite ou qualquer coisa assim do género para perceber. Pensámos em deixar alguns atletas nos seus clubes durante mais alguns anos para que pudessem evoluir. Como é que tu achas que. Como é que viveste esse momento? Ou seja, como é que tu chegas a uma conclusão que este miúdo não tem que vir já? Não é? Como é que tu chegas a uma conclusão que este miúdo vem cá treinar uma semana para percebermos o perfil dele? Como é que tu chegas a essas conclusões? Pá, isso. São várias coisas. A primeira coisa é a mi- a minha namorada diz muito, as palavras têm muito poder. Yeah. E uma das coisas que eu comecei a dizer foi, eu quando estava eu sempre acreditei muito no meu trabalho e sempre acreditei muito no meu processo. Como tu disseste no início aqui da nossa conversa, as outras pessoas é que nunca acreditaram, mas eu sempre acreditei muito no meu trabalho e sempre acreditei que eu tinha uma qualidade qualquer, que eu não sabia qual é que era, mas eu acreditava. E se calhar às vezes até acreditava era demais. E uma das coisas que eu começava, que eu na altura quando treinava no Sporting dizia, os melhores treinadores de Lisboa, os melhores treinadores de Portugal estão aqui, trabalham aqui no Sporting e é aqui que vocês têm que trabalhar. E eu quando comecei a trabalhar com vocês, não usei isto logo no primeiro ano, mas depois quando nós começámos a trabalhar, começámos todos a trabalhar todos na mesma direção, eu comecei a usar, isso que tu disseste, toda a gente queria vir para cá, é por um motivo muito simples, e porque eu também vos comecei a dizer, onde se trabalha melhor na formação neste momento é aqui. E os miúdos, quando iam lá treinar, experimentar, eles percebiam. Lembras-te de haver miúdos a dizer assim: Fónix, isto não tem nada a ver com o meu clube, aqui treina-se mesmo a sério. Vocês estão sempre a corrigir, estão sempre a dizer, não é só a mim, é toda a gente. Pronto. É porque, por exemplo, vocês é fácil, vocês têm treinador e treinador adjunto e treinador de guarda-redes. Tu lembras-te daquilo que eu fazia? Eu todos os anos ligava a Ana Volozovic a pedir estagiários. E os Yeah. treinadores adjuntos eram estagiários. Não é mais dinheiro. É encontrar malta que queira ou tenha vontade de aprender ou que precise para acabar um curso, que precise de estar ali. Então bora. E o que é que acontecia muitas vezes? É quando os outros iam à procura, já nós tínhamos procurado. Por isso é que depois tínhamos. E ao mesmo tempo estávamos a formar, não era só jogadores, formávamos treinadores, treinadores de guarda-redes, também formámos, Yeah. formámos fisiologistas, preparadores físicos, a gente formou tudo. E ao mesmo tempo estávamos a formar jogadores. Essa decisão depois prende-se com, por exemplo, tu tens que fazer escolhas em quem é que vais apostar. E nós, lembro-me perfeitamente, imagina, estarmos a apostar no Gabriel Cavalcante e no João Bandeira. Ir buscar mais um miúdo para o lateral esquerdo, isso era literalmente estar a... Oh, desculpa, não era literalmente o que eu queria dizer. Isso é que é, efetivamente, estar a cortar um talento. É estar a cortar este talento do clube dele. Esse clube vai sair prejudicado porque não vai ter este miúdo com qualidade e depois o próprio miúdo não vai ter o tempo de jogo necessário para. Lembras-te? Houve alturas que as equipas estavam feitas mesmo à conta. Lembras-te?
e que chegou uma altura, houve alturas que nós tínhamos 11, 10, 11 miúdos para irem a um jogo, que era uma vergonha. Estás a ver? Mas que foi uma luta, e se te lembrares de uma luta interna muito grande que havia, de não, mas trazemos este terceiro. E eu, mas eu não quero trazer este terceiro, vamos matar o outro clube e vamos Yeah. dar cabo do miúdo. Não faz sentido isto vir. Então começou-se, como é que vamos. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa de aparece-me o problema. Epá, eu se ficar a olhar para ele, ele não se vai embora. Então eu tenho que procurar soluções. Então eu tinha um problema que era, eu tenho que apresentar uma solução a quem manda em mim, em como nós podemos continuar a ter um compromisso com este terceiro miúdo, mas que este miúdo não vai estar cá. Então começou-se a fazer parcerias e a tentar conversar e estabelecer conversas com os outros clubes, e esse miúdo aquilo que fazia era vinha treinar connosco uma, duas vezes por semana, mas continuava nesse clube a treinar com esse clube e a jogar com esse clube. E muitas vezes o que acontecia era que ele nesse clube treinava 3 vezes e às vezes vinha treinar a quarta e a quinta connosco e depois jogava com eles. Ou seja, e depois houve alturas, houve alguns miúdos que a evolução, eles começaram a sentir a evolução, começaram a sentir a diferença. Epá, houve miúdos que não chegaram àquilo que a gente pretendia, mas houve muitos miúdos que depois, quando entraram, quando vieram a título definitivo, porque imagina que um Gabriel Cavalcanti já subiu ao escalão de cima, ou já subiu à equipa A, agora já só temos o João Bandeira, agora já faz sentido ir buscar este miúdo que estava aqui em espera. Yeah. E então foi muito esta ideia. Muita ideia onde debatemos muito também sobre os pontas esquerdos, por exemplo. Os pontas era outro dilema. Mesmo. Que o Afonso Mendes precisa de muito tempo para jogar. Mas vamos buscar este. Mas só vamos buscar este para estar a meter número. E para estar a meter número, vamos meter outro miúdo qualquer. Não faz sentido nenhum. Pá, abrimos ou metemos lá um lateral nosso e tem tempo de jogo, não é lateral, mas tem na ponta. Agora não vamos buscar outro miúdo a outro clube qualquer, porque este miúdo no outro clube qualquer faz sentido de lá estar. Isso foi nas pontas, foi com os guarda-redes. Os guarda-redes também tivemos muito esse dilema. Os pivôs. Com os pivôs. Ou seja, o talento está lá, a gente identifica o talento. Mas depois este miúdo não vai ter o tempo de jogo que nós necessitamos, que ele precisa para crescer. Pá, então. E depois era. E porque é que eu comecei por dizer, nós aqui é onde trabalhamos melhor. E temos que dizer isto. Porque se dissermos isto, nós vamos nos obrigar, toda a gente critica o Paulo Jorge, dizer o nosso objetivo é ir às medalhas. Isto é doente da cabeça. Mas vou estar sempre a dizer vamos tentar fazer o melhor possível. Fónix, merda para isso, meu. Yeah. Não, foda-se, temos que dizer nós somos os melhores. Porque se nós dissermos que somos os melhores, adivinha, tu vais ter que trabalhar. Eu pelo menos eu digo assim, tudo que sai da minha boca, eu segui tenho que provar que aquilo que saiu da minha boca é verdade. Então, Fónix, se eu sou o melhor, foda-se, eu agora tenho que trabalhar para mostrar que sou efetivamente melhor. E é por isso que nós começámos a evoluir também. Se nós dizemos que aqui é onde se trabalha melhor, cada vez que os miúdos vão lá treinar, a gente tem que demonstrar e provar que nós trabalhamos e somos melhores. E foi assim que isso. Pronto, desculpa. Vou voltar. E então, quando eu tinha o problema de dizer então que aqui nós temos que ter os melhores e aqui é onde se trabalha melhor, não é? Depois, quando eu disse, se esse miúdo vier para cá não vai ter tempo, diziam-me, então, mas aqui é onde se trabalha melhor, ele sempre aqui é onde trabalham melhor. Não é o que tu dizes? E quando ele está no outro clube não trabalha bem, então também não vai crescer. Então foi aí que encontramos, ok, então temos que falar com os outros clubes, falar com os outros treinadores, convidá-los a vir cá se quiserem, nós irmos lá se eles quiserem, Yeah. deixar o miúdo lá, explicar que o miúdo vai treinar mais vezes, não é substituir o treino deles, é treinar mais uma ou duas vezes. Depois apareceu o problema do seguro, tivemos que criar seguros para eles, para quando treinassem lá. Pronto. E os clubes ficaram muito contentes com essa forma de tratamento, não é? Porque estavam a ser valorizados e não estávamos a chegar lá por e simplesmente ir buscar só os atletas e estávamos a deixar e a ver o trabalho deles e eles estavam a ser reconhecidos por isso, não achaste? Achei isso, porque depois também foi criei também um documento, era um protocolo de colaboração com os clubes, era Yeah. um protocolo de compromisso em que eu trabalho como psicólogo do desporto e uma das coisas que nós
que eu trabalhei muito desde o início com ele é o que está escrito e assinado, tu não podes apagar. Portanto, e eu ponho muito no lugar do outro. E eu estar a prometer isto e aquilo e o outro e não sei o que àqueles clubes, estás a perceber? Se aquilo não estiver escrito num papel, ok, as pessoas podem acreditar em mim. E ainda bem, espero que acreditem. Se estiver escrito e assinado num papel, é mais uma coisa que tu não podes fugir. Tu escreveste isto num papel, tu assumiste um compromisso e escreveste com o outro clube em como tu ias fazer isto. Agora faz. Agora tens que cumprir. E o outro clube também se sente protegido. Pronto, eles não nos vêm cá tirar miúdos e não vão secar as fontes. Pronto, e então foi muito isto. Este podcast vai demorar um bocadinho. Mas, olha, eh, continuando ainda no Benfica, quando passas pelo Pavilhão da Utopia, Pavilhão do Atlântico, Mel Arena, o que é que te lembras? Não me digas que te lembras de um concerto. Era muito bom. Lembro de um concerto qualquer. Olha, Walter, sabes o que é engraçado? Eu não me lembro de nada do jogo. E isso foi uma coisa que eu aprendi este ano, sabes? Nós aprendemos muito com os momentos difíceis, os momentos de derrotas são duríssimos, mas duríssimos. Quando nós estamos no treino, a gente agora olha todos para o Ricardo Costa e o Ricardo, foda-se, que anda sorte, é aquilo que eu quero, está sempre a ganhar. Eu este ano acho que ainda só mandei mensagens ao Ricardo quando ele perdeu, porque eu este ano já passei, e acho que ainda estou a passar, mas tive aqui já dias de não me apetecer sair da cama, muito duros, e de fazer muito, e de pensar e de refletir imenso, e de repente dar por mim a perceber que aquilo que nós levamos do desporto, eu não me lembro de nenhum jogo, esse jogo não é diferente, eu não me lembro. Eu não me lembro de estar sentado no banco, estar no banco, sentado não, estava em pé, acho eu, que vi nas imagens. Eu não me lembro de. Eu, por exemplo, se eu tentar ir buscar à minha cabeça o gol do Alexis que nos leva ao prolongamento, eu não me recordo. Mas recordo-me da festa no balneário, Yeah. recordo-me da festa quando regressámos a casa, de nos atirarmos todos para a piscina do pavilhão, do complexo desportivo da Luz, de irmos ao estádio, de a seguir irmos sair à noite e de festejar, de celebrar. Lembro-me de no dia a seguir ir ao balneário e estar lá à taça. Lembro-me de ir almoçar com os nossos, com o staff, com os nossos amigos, de irmos almoçar todos juntos no dia a seguir. Isso é o que eu me lembro. Estás a ver? Yeah. Agora, obviamente, quando passo lá, lembro-me que ali ganhámos um título europeu, óbvio. Mas o que mais me lembro o que mais me lembro são as pessoas. Lembro-me de acabar o jogo e de ir abraçar uma pessoa que hoje eu posso dizer que é uma pessoa muito amiga, o Paulo Moreno, era meu jogador. Dei-lhe um abraço enorme, percebes? Foi a primeira, acho que foi dos primeiros que eu abracei. Estás a ver? É disto que me lembro. Do jogo, pouco. Eu lembro-me da referência, porque nós, na altura, a formação, funcionámos um bocado como voluntários. Era uma forma de estarmos mais próximos do jogo e do terreno do jogo. E então os miúdos e eu tínhamos funções ali, ou agarrar as bandeiras, ou ajudar a limpar o chão, ou seja lá o que for, mas nós estávamos todos a viver aquilo de uma forma, pá, brutal, estávamos muito próximos. E de repente, quando o Alexis marca aquele golo que nos leva a prolongamento, e que eu já vi com o Alexis, porque eu depois trabalhei com o Alexis e uma vez fomos à casa dele e ele meteu esse vídeo no YouTube. Ficámos a ver o jogo. Eu, ele e o Telmo. Era meia-noite e tal a vermos esse jogo. Ou seja, a reviver e ele a explicar. O Telmo, que na altura, ele foi estagiário e na altura viu na bancada a viver, a mostrar o lado dele. Eu a mostrar o meu lado, o Alexis a mostrar o lado dele foi brutal. E pronto, e nós na altura vivemos isto muito próximo e lembro de nós invadirmos o campo e de festejarmos mesmo de uma forma brutal e acho que fica para a história, foi excelente. Olha, isto está quase a acabar.
E eu queria que tu me contasses como é que é ser profissional, que era o principal objetivo disto. Como é que é a vida de ser profissional em França e contares-nos um bocadinho do teu dia a dia. E não estou a conseguir. Consegues contar isso em poucos minutos? Ser profissional de handball é giro, mas é uma merda. Ai, 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 ai. Esta conversa está a ser muito boa. E o Luís faz aqui um desabafo. E adivinhem, vem segunda parte. Daqui a uns dias temos a segunda parte desta conversa que está a ser bastante interessante com o Luís Cruz. Mas afinal de contas, porquê que ser profissional de handball é uma grande merda? Senhoras e senhores, termina aqui a primeira parte do primeiro episódio de Handball Summit. Já sabem, sigam e partilhem este novo podcast que vai ter umas conversas interessantes, vai falar de handball, vai ouvir histórias e mais um par de coisas. Obrigado pela vossa audiência, obrigado por terem ouvido, obrigado por estarem aí. Até ao próximo episódio.